Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, nós terminamos a parte teórica do caderno 1. Então, nós terminamos de ver romantismo, primeira geração em Portugal. E eu lhes pedi que fizessem para esta semana os exercícios para encerrar o caderno, né? Parte dos exercícios eram de reforço desta aula, e uma outra parte era uma pequena sequência tirada do vestibular da Unesp, que abordava justamente isso. Então, a aula de hoje é a correção desses exercícios. Nós vamos corrigir todos, não é? Depois, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês escrevam para mim no e-mail recomendado, tá bem? Na semana que vem, nós iniciamos o caderno 2, tá? Então, hoje, a ideia é só corrigir os exercícios, para que vocês possam revisar esse assunto, vocês verificarem se está tudo bem. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiram antes da gente começar o próximo, tá bom? Os exercícios se iniciam na página 59 do caderno 1. Então, a sequência é uma sequência de 3 exercícios apenas dessa primeira parte. Então, o primeiro exercício era o seguinte: texto para a questão 1. Este inferno de amar, como eu amo. Quem o pôs aqui na alma, quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio atear? Quando, ai quando se há de ela apagar? O fragmento transcrito, extraído de um poema de Almeida Garrett, é marcado pelo subjetivismo, característico do romantismo. Indique de que modo esse subjetivismo se manifesta. Então, quem fez em casa direitinho deve ter reparado que é uma questão bem simples, né? Se ele pede que você mostre como esse subjetivismo se manifesta, fica muito evidente no texto o uso da função emotiva da linguagem. Ou seja, o texto está todo em primeira pessoa, todo está no eu, né? E enfatiza, portanto, os sentimentos do eu poético. Então, era isso que se esperava que você colocasse. Então, existe a ênfase, a função emotiva da linguagem por meio do uso da primeira pessoa. Para comprovar isso, há vários fragmentos possíveis. Poderia ser este, por exemplo, como eu amo. Olha o uso da primeira pessoa diretamente. Ou ainda, quem me opôs aqui na alma, quem foi? No outro momento, quando ele diz assim, esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Repare que nesse pedacinho não se usa diretamente a primeira pessoa, mas se fala do sentimento do eu poético. Então, tanto daria para colocar o uso imediato da primeira pessoa ou esses fragmentos em que o poeta coloca o sentimento dele diretamente, tá? Texto para a questão 2. Então, aqui há um fragmento de um dos romances que eu comentei com vocês na semana passada, que é o Viagens na Minha Terra. Para mais realçar a beleza do quadro, vê-se por entre um claro de árvores a janela meio aberta de uma habitação antiga, mas não dilapidada, não destruída. Interessou-me aquela janela. Quem terá o bom gosto e a fortuna de morar ali? Parei-me e pus-me a namorar a janela. Encantava-me e tinha-me ali como num feitiço. Pareceu-me entrever uma cortina branca e um vulto por detrás. Imaginação, de certo. Se o vulto fosse feminino, era completo romance. Como há de ser belo ver o pôr do sol daquela janela e ouvir cantar os rouxinóis e ver raiar uma alvorada de maio. Com dados extraídos do texto, explique o papel da natureza na estética romântica. Então, é uma questão assim bem ampla, né? Mas que coloca um dos pontos fundamentais do romantismo. A natureza é reflexo dos sentimentos do eu narrador, nesse caso, e se fosse de um poema, do eu poético. Neste caso, você tem aqui a natureza portuguesa descrita de uma forma extremamente idealizada. Repare que o lugar aqui é paradisíaco, não é? Ele fala ainda em para mais realçar a beleza do quadro, vê-se por entre um claro de árvores a janela meio aberta de uma antiga habitação. Então está ali a casinha no meio das árvores e para completar uma mulher belíssima, não é? Que está à janela daquela casa. Então a descrição da natureza no texto é uma natureza idealizada que compõe um cenário português, né? Também idealizado, reforçando esse nacionalismo
tão típico, não é, dessa primeira geração. E a última questão dessa primeira parte tinha um trechinho aqui do romance Eurico Presbítero de Alexandre Colano. E a pergunta era: na primeira fase do romantismo português, o romance histórico foi cultivado por Almeida Garrett e Alexandre Colano. Tomando por base o texto transcrito, caracteriza esse gênero literário. Então, esperava-se que você tivesse escrito que o que caracteriza esse momento na literatura é a mistura do fato histórico com o fato ficcional. Então, repare que, usando esse fragmento aqui mencionado, fala-se da conquista da Espanha pelos visigodos. Então, esse é o aspecto real, não é? O aspecto histórico que vai ser explorado nesse romance de Alexandre Colano. Só que, junto com ele, existe a história de Eurico e Ermengarda, que é a história ficcional, conforme nós vimos. Então, a mistura no romance de fatos reais com fatos ficcionais caracteriza esse romance histórico desse período. Então, era isso que se esperava que vocês tivessem colocado. E aí, para fechar a correção, eu pedi que vocês fizessem os exercícios da página 60, que são exercícios que apenas reforçam esse conteúdo que nós tínhamos visto. Então, são apenas 6 exercícios, né, retirados todos do vestibular da Unesp, que explorou justamente esse momento. Então, o que foi feito nesse vestibular? Foi colocado aqui um trechinho do romance Eurico Presbítero de Alexandre Colano. E depois pediu-se que você comparasse esse fragmento com esse fragmento naturalista do romance O Missionário de Inglês de Souza. Então é lógico, não é? Nós sabemos disso, que o romance realista e naturalista se opõe a esse romance romântico de primeira geração. Então, como é muito característico desse vestibular da Unesp, você tem aqui a literatura comparada. Então, há uma aproximação dos dois textos, né? E espera-se que você seja capaz de perceber semelhanças e diferenças. Então, vocês devem ter lido os textos com atenção, e as perguntas eram as seguintes. Então, a primeira era assim: a visão que o amante tem de sua amada constitui um dos temas eternos da literatura. Uma leitura comparativa dos dois fragmentos apresentados que exploram tal tema nos revela 2 perfis bastante distintos de mulher. Considerando essa informação, então, primeira questão, aponte a diferença que há entre Ermengarda, personagem que está no primeiro fragmento, e Clarinha, que é a personagem que está no segundo fragmento. No que diz respeito ao predomínio dos traços físicos sobre os espirituais, ou vice-versa, segundo as visões de seus respectivos amantes. Então, o que se esperava que você tivesse escrito? No primeiro fragmento, nós temos a personagem Ermengarda, né, que é revestida de características espirituais. Ermengarda é idealizada, né? Ele chega a colocá-la, como ele mesmo diz, no santuário do seu coração, né? Ele chama a imagem dela de imagem serena e luminosa. Ele a chama de anjo da esperança nas trevas do condenado. Então, todas as imagens ligadas a Ermengarda são imagens que mostram para nós essa idealização tão cara, não é? E tão importante para o autor romântico. No entanto, o segundo texto traz a personagem Clarinha, né? Já dentro de um aspecto naturalista. Essa personagem ela é descrita por seus atributos físicos, não é? Não aparecem atributos espirituais, é como se ela não tivesse esses atributos. A sensualidade da Clarinha não é uma sensualidade que vai para a idealização de uma mulher perfeita, não é? Mas é a sensualidade de uma mulher que é vista apenas em seus atributos físicos. Por exemplo, ele diz assim, que seria um trechinho possível para você comprovar isso. Clarinha não podia oferecer-lhe outros atrativos, além dos seus frescos lábios vermelhos, tentação demoníaca das suas formas esculturais. Então fica muito evidente, não é, essa sensualidade da Clarinha,
e que esse aspecto sensual, de verdade, nela é o que existe de mais importante. O segundo exercício perguntava o seguinte: justifique essas diferenças com base nos fundamentos do estilo de época em que se enquadra cada romance, romantismo primeiro, realismo, naturalismo, respectivamente. Então, o que você deveria ter dito é que no romance romântico, como aparece no primeiro texto, né, nós temos a total idealização. Mesmo em relação ao padre, né? Esse padre aqui, ele se vê dividido entre o amor que ele tem pela Ermengarda e, ao mesmo tempo, as obrigações que ele tem enquanto padre. Mas em nenhum momento, pelo menos não nesse momento, ele vai quebrar isso, certo? Então, até o padre, não é visto dessa maneira idealizada. Então, a mulher é idealizada, o padre também, o celibato clerical aqui é colocado de uma forma mais séria, não é? Agora, no segundo texto, é o contrário, tá certo? Então, a Clarinha é vista em seus aspectos físicos, ela é sexualizada, né? Ela é sensualizada, e o padre é aquele que vai ser envolvido por essa sensualidade. Então, o padre quebra os seus votos e não está muito preocupado com essa quebra, né? Então, se dentro de um romance realista, naturalista, nós temos a visão da realidade sem idealização nenhuma, no romance romântico, nós temos o contrário. Nós temos a idealização de todos os aspectos, sejam os aspectos femininos, sejam os aspectos ligados à igreja. Então, era isso que se esperava que você tivesse escrito aqui, que você explicasse essas diferenças e, se possível, colocasse também, não é? Ele pede para você justificar. Então, é interessante você colocar fragmentos do texto que comprovam isso. Em cada fragmento apresentado, encontramos o protagonista envolvido em fortes sentimentos de amor e de fé religiosa. Com base nessa observação, descreva o que há em comum, certo, nas relações dos dois religiosos ao viverem tais sentimentos. Então, era uma questão que esperava que você dissesse simplesmente que nos dois textos você vê o religioso dividido entre o amor pela mulher, tá certo? Ou a atração física pela mulher e a necessidade de manter o celibato clerical. Então, mesmo que depois eles reajam de maneiras diferentes, o que há em comum, essa é a pergunta, né? É a divisão que eles sentem entre o amor, tá certo? Pela mulher e as obrigações que a vida de padre cobra de cada um deles. Questão 4. Explique as razões pelas quais, no quinto parágrafo do texto de Herculano, a personagem se refere a dois templos. O quinto parágrafo do texto de Herculano é o seguinte: Ermengarda, Ermengarda, eu amava-te muito, adorava-te só no santuário do meu coração, quando precisava de ajoelhar ante os altares para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos templos? Então, a partir desse parágrafo, né, ele pergunta por que há referência a dois templos. Então, veja que isso está explícito no parágrafo. Né? Um templo era o templo tradicional, né? Era o altar dedicado ao Senhor. Lembre-se de que Eurico é um padre. Né? E o outro era o altar que estava no coração da personagem, né? Esse altar dedicado à mulher amada, né? Que ele deixava no santuário do seu coração. A leitura dos dois textos detecta a presença de certos recursos estilísticos, como, por exemplo, o da anáfora, que consiste na repetição do mesmo vocábulo ou locução no início de duas ou mais orações ou frases seguidas. Deixa eu fazer uma observação aqui. A Unesp aqui foi bem simpática com o vestibulando, né? Se você não se lembrasse do que era anáfora, sem problemas, porque ele explicou aqui a você o que é anáfora. Essa repetição, né, que aparece no início de cada oração, no início de cada período. Considerando essa informação, apresente um exemplo, só um, certo? Extraído de qualquer dos dois textos,
em que se revele o recurso da anáfora. A parte boa aqui do exercício é que os dois textos têm anáfora. Então, ele acaba se tornando um exercício simples, porque se você não enxergasse nenhum, em um você teria a chance de enxergar no outro. Daria para você ter mostrado aqui no primeiro texto, por exemplo, no penúltimo parágrafo. Veja que o penúltimo parágrafo diz o seguinte: por que vens, pois, pedir-me adorações, quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do Calvário? Agora, veja novamente. Quando a mão inexorável do sacerdócio soldou a cadeia de minha vida às lajes frias da igreja. Quando o primeiro passo além do limiar desta será a perdição eterna. Então, se você tivesse escolhido esse exemplo, bastava você ter copiado esse parágrafo, é importante que você faça isso, copiado exatamente como está aqui, e grifasse o quando em todas as vezes em que ele aparece. Com isso, você deixa claro para o examinador que você entendeu o que é uma anáfora e principalmente que você conseguiu localizá-la no texto. Se você tivesse optado pelo segundo texto, no meio do primeiro parágrafo, você tem um trechinho que diz o seguinte: em outras circunstâncias, colocado em meio de verso, talvez que Padre Antônio de Moraes viesse a ser um santo, no sentido puramente católico da palavra. Aí veja, novamente, talvez que viesse a realizar a aspiração da sua mocidade, deslumbrando o mundo com o fulgor das suas virtudes ascéticas e dos seus sacrifícios inauditos. Então, bastaria que você copiasse esse trechinho do primeiro parágrafo, né, está mais ou menos na metade dele, e você grifaria esse talvez que nos dois momentos em que aparece. Fazendo isso, você prova também para o examinador que você entendeu o que é uma anáfora e que você conseguiu localizá-la. Então, há esses dois momentos possíveis, não é? Esses dois exemplos possíveis, bastaria que você tivesse colocado um só. E aí, a última questão. Aponte o efeito expressivo mais relevante, patente no exemplo dado do emprego da anáfora. Então, gente, se alguém repete alguma coisa, só há um objetivo ao fazer isso. O objetivo é enfatizar o que está lá. Não há outro objetivo que não esse, certo? Se você colocou o trechinho do texto do Alexandre Herculano, bastaria você dizer que enfatiza-se a ideia de tempo. O quando sugere essa ideia de tempo. Se você colocou o fragmento do segundo texto, bastaria você ter dito que esse talvez que enfatiza a dúvida em que a personagem se encontra. Então, a resposta aqui depende do fragmento que você colocou no exercício de cima. Então, gente, é isso, não é? Com isso, nós encerramos o caderno 1 nosso, certo? Esta semana, a tarefa de vocês é revisar a parte de romantismo, vejam se está tudo bem. Caso não esteja, né, vocês escrevam para mim no e-mail recomendado e perguntem aquilo que vocês desejarem, tá? Na semana que vem, nós iniciamos, então, o nosso caderno 2, tá? Então, boa semana para vocês, né? E qualquer dúvida, como sempre, estou à disposição. Tudo de bom, um grande beijo, um grande abraço, tudo isso muito virtual por enquanto, né? Mas logo, logo vai dar tudo certo e nós estaremos juntos de novo. Tudo de bom e grande semana para vocês, tá? Tchau.